pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática aí para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo estudo da trigonometria, né? Trigonometria é o nosso assunto do quarto e último bimestre do ano letivo de 2021. Já estudamos muita coisa, né? Nós temos aí já vários assuntos. Acompanhe as aulas lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Faça uma revisão, já tem muita coisa sobre trigonometria. E hoje é uma aula de exercícios, né? Lembrando aquela aula sempre que a gente vai colocar em prática aqueles conhecimentos que a gente adquiriu nas aulas teóricas. Tá? Agora, é sempre importante que você acompanhe a teoria, né? A gente não pode, em matemática, correr aí para fazer os exercícios sem você entender o conceito, né? Quando você consegue entender o conceito, aquele conhecimento fica mais forte. Você realmente aprende, entende aquela ideia e fica mais fácil na hora de resolver as questões. Beleza? Então, hoje é uma aula de exercício, vamos fazer alguns exercícios sobre função seno, função cosseno e também a função tangente, que foram as últimas aulas que a gente trabalhou aqui com vocês. Beleza? Vamos lá comigo, galera. Olha só, Tom, ele quer saber quais os valores de K que tornam possível a igualdade. Então, você tem um cosseno de x igual aqui a 2K menos 9. Ora, o que acontece? Quais são os valores do cosseno de um ângulo, de um arco? O cosseno, turma, é um valor que ele vai de onde até onde? Ele vai de menos 1 até 1. É isso? O ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência de raio unitário. Tá? Você lembra que o plano cartesiano, ele passa bem no centro, né? Do 0 até menos 1, do 0 até 1. Tá? Então, você tem no ciclo trigonométrico, o cosseno dos arcos, ele vai de menos 1 até 1. Isso quer dizer, então, que esse 2K menos 9, ele é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Certo? Vai de menos 1 até 1. Para resolver esse tipo de situação aqui, isso aqui é uma inequação simultânea, né? Eu posso mandar esse menos 9 para os dois lados, mudando o sinal. Então, vai ficar menos 1 somado com 9, menor ou igual a 2K, que é menor ou igual a 1, mais 9. Tá? Você manda pelos dois lados. Ok? Beleza. Então, aqui vai ficar 8, né? 8, menor ou igual a 2K, menor ou igual a 10. Certo? E agora, turma, a gente faz a mesma coisa com esse valor aqui, 2, né? Esse 2 aqui passa dividindo, né? Tanto para o lado quanto para o outro lado. Tá? Então, quer dizer que esse K, ele tem que ser maior ou igual a 8, dividido por 2, menor ou igual a 10, dividido por 2. Ou seja, para finalizar, você tem aqui, ó, que esse K, ele tem que ser maior ou igual a 4 e menor ou igual a 5. Tá? Então, para que isso aqui exista, né, esse valor de K, ele tem que ser um número que está entre 4 e 5. Beleza? Então, calculamos o valor de K, que obedece essa condição. Beleza? Turminha, agora aqui uma questão de gráfico, né? Vamos formar aqui, ó, esboçar o gráfico das funções. Eu tenho aqui uma função seno e tenho uma função cosseno, né? Gráfico das seguintes funções. Vamos responder aqui primeiro a letra A. Y igual a 2 vezes o seno de x. Certo? Então, olha só, pessoal. Primeiro, eu vou escolher os arcos. O x aqui é os arcos. Logicamente, eu vou encontrar os arcos notáveis, né? Aqueles que eu sei o valor de seno e cosseno. Tá? Então, eu vou colocar aqui o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, que são os arcos notáveis. Lembrando que na aula a gente usou justamente esses arcos aí para a gente fazer
o gráfico, né? Então a gente sabe que o seno de zero é quem? É zero. O seno de zero é zero. Quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1. Quem é o seno de π? O seno de π também é zero. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é zero. Mas, professor, aquele que é o gráfico da função y igual a 2 vezes o seno de x. Ora, eu só usei uma estratégia, galera, de calcular primeiro o seno de x, depois eu pego esse valor e multiplico por 2. Né? Porque aqui vai ficar 2 vezes o seno de x, então vai ficar 2 vezes 0. Dá 0. 2 vezes 1 dá 1. Dá 2. Né? 2 vezes o 0 dá 0. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. E 2 vezes o 0 dá 0. Tá? Então, compreenderam o que eu fiz? Eu calculei o seno de x, ó, que é mais fácil, né, que eu já sei lá da construção de gráfico. E chegou aqui, eu só peguei esse seno de x e multipliquei por 2. Ó, e encontrei esses valores aqui. Ó. Então, esse aqui vão formar os pares ordenados. Ó. 0 com 0, o π sobre 2 com 2, o π com 0, o 3π sobre 2 com menos 2 e o 2π com 0. Tá? E agora a gente vai aqui representar o gráfico no nosso plano cartesiano. Né? Tá aqui o y, aqui o x. Vamos marcar os nossos arcos aqui. Ó. O π sobre 2. Aqui nós vamos ter o π. Aqui o 3π sobre 2. E aqui o 2π. Tá? E aí agora a gente vai localizar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano. Ó, o ponto 0 e 0 está bem aqui. Ó. Aí nós temos π sobre 2 com 2. Então, π sobre 2. π sobre 2 faz par com 2. Certinho? O π faz par com 0. Então, ele está aqui, ó. 0. O 3π sobre 2 faz par com menos 2. Então, nós temos aqui, ó. 3π sobre 2 com menos 2. Beleza? E, por fim, o 2π faz par com 0. Então, nós vamos ter bem aqui. Certo? Feito isso, turma, agora a gente já pode construir o gráfico. A gente já sabe que a curva, né, desse gráfico como vai ser. Então, você tem uma situação dessa maneira aqui. Ó. Beleza? Então, tá aí. Ó. Construir o gráfico da função y igual a 2 vezes o cosseno de x. Se fosse apenas seno de x, ele seria um pouco mais baixo aqui, né? Nesse caso, por exemplo, a imagem, que é um conjunto imagem, vai dar do menos 2 até 2. Ó. Por quê? Por causa desse 2 aqui. Ó. O seno vai de menos 1 até 1. Mas como você está multiplicando o seno por 2, então vai de menos 2 até 2. Então veja que ele é um pouco mais, tem uma altura maior, é mais achatadinho também esse gráfico em relação ao gráfico padrão. Beleza? Ok, então vamos lá. Vamos fazer agora esse gráfico da função cosseno, né? Ó, y igual ao módulo, né? Esse tracinho aí significa módulo, valor absoluto. Tá? Vamos montar aqui a mesma estratégia que nós utilizamos aqui para fazer o gráfico da função seno. Tá? A gente monta essa tabelinha, né, que são os pares ordenados. Eu tenho que localizar esses pares ordenados no plano cartesiano. Isso é algo que vocês já conhecem, que já fizeram lá quando estudaram função. Para a função trigonométrica é a mesma coisa. Vamos colocar aqui os arcos conhecidos, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Aí vamos calcular o cosseno desse arco. Tá? Cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. De 0 é 1. O cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0.
O cosseno de π é menos 1. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E, finalmente, o cosseno de 2π é 1. Certo? Beleza. Aqui você tem duas situações. Você pode começar a construir só com esse aqui, esquecer o módulo inicialmente e jogar o gráfico para cima. Tá? Porque você sabe que quando eu falo de valor absoluto, módulo é sempre o valor positivo. Mas você pode também construir aqui os valores. Agora você vai encontrar o módulo. Ó, quem é o módulo do cosseno de 0? É 1. Aqui o módulo é 0. Módulo de menos 1 é 1. Módulo de 0 é 0. E o módulo de 1 é 1. Pode usar esses valores aqui. Certinho? Então vamos agora, né, localizar esses pares ordenados aí no nosso plano cartesiano, onde a gente vai construir o gráfico, né? Aqui você tem y, aqui você tem x. Vamos colocar aqui os arcos notáveis, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. Tá? Que é 90, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então vamos lá. Então, turminha, 0 e 1, ó. Começa aqui, ó. 0 e 1. π sobre 2 com 0. Você vai ter isso aqui, ó. O π com 1. Então, o π vai estar aqui com 1. Acima. Beleza? Aí nós temos o 3π sobre 2 com 0. E para finalizar, você tem um 2π com 1. 2π com 1. Beleza? Então, vamos agora fazer a curva, né, do gráfico, né? Então, nesse caso, esse gráfico ele vai ficar assim, ó. Pra cá e vai. Pronto. Certo? Se fosse só cosseno de π, se não tivesse o módulo, é por isso que eu falei ainda agora em rebater, né? Se não tivesse o módulo, se a função fosse só y igual ao cosseno de x, o gráfico ficaria assim, ó. Então eu poderia construir o gráfico desconsiderando o módulo. Quando eu chegasse nessa parte aqui, ó, eu jogava para cima. Um rebatimento. Isso é uma maneira de você também construir o gráfico de uma função que tem um módulo, né? Então você tem aí o gráfico das nossas funções. Um exemplo do gráfico de uma função seno, um exemplo do gráfico de uma função cosseno. Certinho? Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Deixa eu abrir aqui o espaço para a gente responder aqui a nossa terceira questão. Ok? Ele pede para a gente simplificar essa expressão aí. Tá? Terceira questão, a gente pede simplifique a expressão y igual, aí uma expressãozinha, né? Y vai ser igual ao seno de 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, mais 2 vezes o cosseno de π, sobre 3 vezes o seno de π sobre 2. Tá? Então perceba aqui, eu coloquei os arcos notáveis, porque são os arcos, galera, que a gente tem que saber. Existem alguns arcos que a gente tem que saber seno e cosseno. Tá? Que são esses aqui, ó. Tá? Se fosse um arco ali nos de 30, 45, 60. Tá? E esses aqui são os arcos que a gente tem que saber. Então a maioria das expressões, eles trabalham com esses arcos conhecidos. Tá? Então no caso do a gente faz só substituir, né? É uma questão bem simples se você sabe quanto é o seno de 3π sobre 2, sabe quanto é o cosseno de π, ela se torna fácil. Agora, se você não ainda sacou, não conseguiu compreender quais são esses valores, aí a questão fica mais difícil. Okay? Então, vamos lá. Y vai ser igual. Quanto é o seno de 3π sobre 2?
O seno de 3π sobre 2 é quanto? É 1. Aliás, é menos 1. Vamos lá, 3π sobre 2. Só para a gente lembrar aqui, ó. Se você tiver, não lembrar aqui da situação, você pode fazer aqui, ó, um círculo trigonométrico. Tá? Ah, eu não lembro, eu não sei quanto é. Eu esqueci. Aí você coloca aqui os arcos, ó. O 0, aqui é o π sobre 2. Aqui é o 3π sobre 2. Aqui é o 2π. Desculpa, aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. Certo? Só para você, se você não lembrar na hora de uma prova, aí você coloca, galera, aqui ó, os pontos. Ó. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. X é 1 e o Y é 0. Aqui vai ser o ponto que? Vai ser o ponto 0 e 1. O X é 0 e o Y é 1. Aqui vai ser o ponto que? Menos 1 e 0. O X é menos 1 e o Y é 0. E aqui você tem o ponto 0 e menos 1. Esse primeiro valor, galera, é do cosseno. E esse aqui é seno. Sempre o par ordenado ó, segue essa seguinte ordem. Cosseno de x, seno de x. Ó. Então, se você tem uma expressão dessa, tá, e você não lembra, tá, de cabeça com esses valores, você monta esse esquema aqui. Ó. Olha, quem é o seno de 3π sobre 2? Está aqui o 3π sobre 2. Esse aqui é o cosseno, esse aqui é o seno. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui vale menos 1. Mais 2 vezes o cosseno de π. Está aqui o π. Ó. Esse cara é cosseno e esse cara aqui é seno. Tá? Então, quem vai ser o cosseno de π? Vai ser menos 1. Certo? Sobre 3 vezes o seno de π sobre 2. Está aqui o π sobre 2. Ó. Esse aqui é o cosseno e esse aqui é seno. Então, quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Tá? Então, perceba que fica fácil. Você não precisa nem decorar. Você tem que saber essas coisas aqui. Colocar aqui as coordenadas do ponto, né, e lembrar que cada par ordenado, o primeiro valor é cosseno, o segundo valor é seno. Aí você não precisa decorar. Okay? Então, nesse caso, vai ficar o quê? Menos 1, menos 2, dividido por 3. Né? Aí, menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Pronto. Resolvida a minha expressão. Certo? A próxima questão, turma, ela trata da tangente, né? Ah, professor, e a tangente, como é que eu faço para encontrar a tangente? Ora, pessoal, você tem que lembrar que a tangente é o seno sobre cosseno. Se você não lembra da tangente, você tem que lembrar sempre que a tangente de um arco é a relação, é a razão entre o seno desse arco e o cosseno desse arco. Então, na verdade, basta você conhecer seno e cosseno. Tá? Você não tem que estar memorizando muita coisa. Se você sabe seno e cosseno, você consegue a tangente, depois a cotangente, a secante, a cossecante. Todos vocês vão conseguir saber. Por exemplo, aqui, ó, quem será, fazer aqui a letra A? Tangente de 3π sobre 2. Ora, tangente de 3π sobre 2 vai ser o seno de 3π sobre 2 sobre o cosseno de 3π sobre 2. Tá? Mas quem é o seno de 3π sobre 2? O seno de 3π sobre 2 é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Menos 1 sobre 0 não existe, né? Então, não existe tangente de 3π sobre 2. E dessa maneira você pode fazer todos os outros arcos. Ok, turminha? Então, na aula de hoje, a gente respondeu, fez algumas questões envolvendo função seno, envolvendo função cosseno, envolvendo um pouquinho de tangente também. Ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha compreendido. Hashtag fica em casa aprendendo.